Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Monacast. Meu nome é Melissa. E eu sou o Lucas. E nós estamos muito felizes por ter a sua presença. E eu não sei se você sabe, mas eu e Lucas, nós somos irmãos. Então hoje, o episódio do Monacast é com os irmãos Conselho. Vem cá, Lucas. E a nossa convidada está aqui. Ela é uma convidada muito especial. Conta pra gente, Lucas, quem é ela? Ela é neurocientista, esposa do professor Washington e também tem 2 filhos. E qual é o nome dos filhos? Guilherme. Pegou. Não, eu lembro. Vá, fale. Guilherme. Não é Guilherme. Não? É Ricardo e Rafaela. Com Gente, vocês. Me desculpem, eu errei. Com vocês, Raquel! É isso aí, olha que prazer, viu, estar aqui com vocês. Poxa, errou, hein, Lucas? Mas tudo Foi bem, mal, Lucas vai acontece. ter que pedir desculpa pra Acontece, Ricardo. acontece, não Eu tem peço, problema. eu peço. Melissa consertou aí. E hoje, gente, o nosso tema é sobre servir e conta a história ali dos discípulos, a questão do lava-pés. Raquel, fala um pouquinho pra gente. Olha só, a gente vai aprendendo aqui nessa lição sobre a importância de servir, né? Aqui o ponto principal, a história principal é quando Jesus lava os pés dos discípulos. E olha que interessante que a lição traz. Ela fala que isso era algo assim, humanamente falando, de serviço muito baixo. Uma pessoa que lá... Imagina os lugares que eles passavam. Porque assim, gente, hoje a gente passa em lugares que tem asfalto, né? Sapatinho fechado. Lá não, era sandália. Areia. Era tudo barro, não tinha asfalto. Muitas vezes pisavam em cocô de animal, né? Então assim, imagina, os pés como ficavam. E andavam muito. Sim, horas. Aí não tinha quem lavasse os pés. Jesus falou, eu vou lavar os pés de vocês. Olha isso. Então, essa é a história principal. A humildade de Jesus em servir, assumir, né, ali o papel do servo em lavar os pés dos discípulos. É verdade. A humildade é o que a gente tem que ter. E falando, gente, de humildade e orgulho, eu e o Lucas passamos por isso agora. A gente gravou o Monacast, a entrada do Monacast, e aí eu falei que estamos aqui com os irmãos Conselhos e tudo mais, que nós arrasamos, e na hora de gravar, Lucas errou o tema da lição. Foi, gente. Ou seja, Foi o que mal. o professor Washington falou aqui, o orgulho procede à queda. Nós ficamos orgulhosos, não servimos, não tivemos humildade. Uma E aí? dica para vocês. Não sejam orgulhosos. Sejam igual a Jesus. Tá vendo? Isso Isso aí, Lucas. E se errou, aprender com erro. É verdade. Também. E falando um pouco em ser igual a Jesus, né? Quando a gente começa a estudar um pouco a questão da cultura, da época, as pessoas que lavavam os pés ali dos mestres eram servos, né? Que era o menor cargo da sociedade. Então, quando Jesus ele começa a se abaixar para lavar os pés dos discípulos, eles começam a falar assim, oxe, porque o mestre, né, que era até então o maioral entre eles, tá se abaixando para lavar os meus pés. E ali Jesus tá querendo mostrar uma questão da humildade, porque quando nós vamos começar a estudar, nós vemos que há poucos capítulos atrás, os discípulos estavam disputando para ver quem seria o maior do reino. E Jesus está falando assim, para você ser o maior do reino, você tem que servir, você tem que se rebaixar. É isso mesmo. E sabe o que é interessante? É que você falou isso, né? Aí estavam tão preocupados, né, em serem, quem vai ser o melhor, quem... Tanto é que quando Jesus chega, Judas é o primeiro a sair correndo e sentado lá de um dos lados de Jesus, né? Porque ali, pela lógica, eles seriam dos principais no reino de Cristo, né? E um ponto interessante que a lição traz, eu achei fantástico isso aqui, que a atitude de Jesus em lavar os pés dos discípulos os deixou envergonhados, mas também nenhum deles se manifestou. Ofereceu, né? Não é verdade? Porque olha só, eles poderiam pelo menos ter falado assim, não, mestre, tudo bem. Então pelo menos cada um lava o seu. Né? O mínimo, mas nem assim, isso. Poxa, Jesus tá ali. Não, gente, vamos Eles todo mundo lavar ficaram o seu, constrangidos, mas tipo, jamais que eu vou... Você vê como até nesse momento eles foram orgulhosos? Eles se sentiram mal com Jesus, lavar os pés deles. E não fizeram nada. Mas mesmo assim, eles falaram, não, eu tô me sentindo mal, mas eu não vou me rebaixar esse nível, não. Esse Eu não vou trabalho- me rebaixar o nível de... esse trabalho tem que lavar os pés. É a escória
da É humanidade. isso aí. E aí, outra coisa. Aí fala que eles ficaram envergonhados com essa atitude de Jesus, mas Judas Ficou ofendido. Tanto é que foi aí, né, que ele falou, isso aí não é o tipo de mestre que eu quero. É verdade. Não. E o libertador fala que depois que ele tomou essa decisão, o espírito maligno entrou nele isso e aí. aí ele deixou ser Foi usado nesse por momento, Satanás. né? No livro Libertador fala isso, que nesse momento ele teve vergonha de falar que aquele era o mestre dele. E ele falou, tá, então eu decidi, realmente isso aqui não... Eu tenho que entregar. Uhum. É verdade. E eu gosto muito de pensar sobre isso e de raciocinar sobre isso. Porque às vezes a gente olha assim e fala, ah, não vou ajudar fulano, porque onde fulano tá e onde eu tô, tem toda essa questão de me rebaixar a esse nível. Mas se Jesus fez isso, o que é que nós devemos fazer? Às vezes a gente vai entregar um alimento pra uma pessoa, um morador de rua, e aí a gente entrega tudo assim, tipo, não vou encostar direito, porque aí... Mas imagina, Jesus, ele viveu 3 anos e meio com a escória da sociedade, sabe? Ele andava com as pessoas que ninguém queria andar, os excluídos. Ele andava com os mendigos, com as prostitutas, os que menos recebiam amor. Ele estava ali para mostrar o amor. E nós, muitas vezes, somos os fariseus que tanto julgamos, né? Não mostramos amor às outras Melissa, pessoas. isso é tão forte, porque muitas vezes a gente se sente melhor só porque a gente tem conhecimento da palavra. Uhum. A gente muitas vezes age igual os discípulos, sabe? Ah, eu já conheço a Cristo, eu ando com Cristo. A gente acha que é melhor do que os outros, que é mais merecedor do que os outros. Essa é a verdade. E olha só, trazendo aqui para nossa realidade, sabe? Para nosso dia, que isso é importante, a gente tem que trazer pra gente a lição. É verdade. Quando a gente tá na igreja e entra uma pessoa com uma vestimenta meio estranha. Estranha assim, não é o habitual que você vê ali no sábado. Qual é a primeira reação que a maioria da gente tem? Meu Deus, coragem, como é que entra aqui na igreja com essa roupa? É ou não é? É verdade. E qual deveria ser a nossa função? A gente deveria Ir lá, acolher. seja bem-vindo, vem aqui, olha, tamo junto. Sabe qual é o problema? É que nós olhamos só a carcaça. Uhum. A gente não tem o poder de olhar o interno, de olhar dentro. A gente não tem esse poder. Então, por isso que a gente não pode, é aquela frasezinha, né? Não julgue o livro pela capa. Uhum. Né? Então Jesus, ele convivia com as pessoas, ele estava com as pessoas, ele fazia questão de estar com essas pessoas, porque ele sabia que muitas daquelas pessoas não tiveram oportunidades. Elas estavam sedentas de um Cristo que salva. E a nossa função nessa terra é essa, é levar esse Cristo para as pessoas, não importa quem ela seja. Nós não estamos aqui para selecionar quem vai receber a mensagem. Nós estamos aqui para levar a mensagem. Não importa para quem seja. Então, tem até uma parte aqui que fala isso, né? Que Cristo vai falar, ó, eu tive fome. Não é verdade? Tem um texto bíblico que fala sobre isso. Tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Né? Não Estava tinha cansado. vestimento. Isso aí, estava cansado, não me acolheram. E aí, mas como assim, Jesus? Quando, né, que fizemos isso? Uai, quando um dos meus filhos precisou e você não teve presente. É verdade. Então, o servir é a prova de que nós servimos a um Cristo. Não é só fachada. E esse é o ponto principal da lição. Vocês já repararam isso? Uhum. O ponto principal da lição toda nesse trimestre é isso. Sermos servidores, seguidores de Cristo, não de fachada, mas de verdade, de alma, de coração. É na ação que a gente mostra que a gente segue a Jesus. É muito fácil falar, eu sigo a Cristo, mas eu tô aqui, ó, na minha vidinha confortável, não faço nada pelo próximo, não vou atrás, não levo a mensagem, não prego. É não viver. E isso é o que os fariseus faziam. Eles só viviam de fachada. Só estavam lá nos cultos principais, sempre bem vestidos, bem apresentados, mas no dia a dia eram vazios. Eram vazios. É verdade. É isso que a lição fala, né? Do que adianta a gente ler a Bíblia, orar, conhecer, tem ensinamento teológico, mas se a gente não colocar em prática na nossa vida, de nada adianta sobre isso. Eu tava lendo na lição e Ellen White diz assim na lição de segunda-feira, que aqueles a quem Cristo elogia no juízo, né? Quando ele diz em Mateus 25:40...
Em verdade vos digo, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, a mim fizeram. Então, quando Jesus elogia essas pessoas no juízo, muitos dos que estavam sendo elogiados ali nem sabia de teologia, nem sabia sobre o hebraico, do aramaico, que a palavra tal significava, mas eles entenderam o sentido da mensagem de Cristo, que era ajudar as outras pessoas, servir as outras pessoas, ao próximo como a ti mesmo, né? Algo que eu achei bastante impactante na lição de sexta foi que o ato de servir ao próximo nos ajuda a enxergarmos o mundo sob a perspectiva de Deus. Isso é muito profundo, porque mostra que quando ajudamos as pessoas, isso nos faz como se fôssemos Jesus naquele momento que lavou os pés dos discípulos. É verdade. E o termo cristão significa isso, né? Pequenos cristos. Então, se eu, Melissa, me identifico como uma cristã, eu tenho que ter as atitudes que Jesus teve quando esteve aqui na Terra. Com certeza. E uma das atitudes marcantes de Jesus foi essa. Os próprios seguidores dele não eram os melhores, humanamente falando. Né? Pessoas simples, pescadores, excluídos. Sim. Também, né? Pela alta sociedade da época. Mas ele sabia que eles tinham um diferencial. Eles tinham algo especial, né? E por isso que ele escolheu cada um deles. E outra, a gente já falou aqui sobre isso, sobre Jesus estar com essas pessoas, porque ele queria mostrar que todos são aceitos por ele. É verdade. Todos. Então, naquela época, tinha muito disso. Eu estou nesse nível aqui, eu sou muito amado por Deus. Se você está numa classe social mais baixa, você não é. A sociedade era estratificada, né? E muitas vezes também julgavam as pessoas de forma errada. Né? Então, eles olhavam as mulheres que eram prostitutas na época, nem todas estavam ali porque queriam. Uhum. Elas estavam ali porque muitas vezes sofreram abuso, sofreram em casa, foram expulsas, não tinham o que fazer, a forma que elas conseguiram. Jesus olhava, é isso que eu tô falando, ele olhava além. E é claro que ele era Deus, e ele tem esse poder, mas nós, através da sensibilidade, da empatia, a gente pode olhar além também. É verdade. Jesus não veio para impressionar as pessoas com sua posição social. Ele veio para se relacionar com as pessoas que ninguém queria ter o convívio. É isso mesmo. E ele fez isso servindo essas pessoas, mostrando para essas pessoas que elas tinham valor, que elas eram importantes. E por isso ele serviu elas. Esse é o principal ponto, né? Servir ao próximo. Tanto que quando o mestre da lei... Acho que foi o mestre da lei que pergunta, assim, tipo, dos 10 mandamentos. Aqui fala da lei. Qual a lei mais importante? Isso. Qual é o mandamento mais importante ali? E aí Deus resume os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. E uma coisa tá relacionada à outra, porque Total. quando eu digo que eu amo a Deus, então eu também amo ao próximo. Mas se eu não consigo amar o próximo, que eu vejo todo dia, como é que eu vou amar a um Deus que eu não vejo, sabe? Então, uma coisa tá interligada à outra. Se eu amo ao próximo, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu amo ao próximo também. É isso mesmo, Melissa, com certeza. Deus é amor, Uhum. né? E quando nós permitimos que Ele habite em nós, é natural. A gente transborda amor. Então, se você não tem amor, não tem empatia, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que é hora de rever o seu relacionamento com Deus. É verdade. Porque, naturalmente, se ele entra na nossa vida, a gente transborda esse amor dele. Na Israel, naquele tempo, como Melissa falou, o povo era estratificado, né? Eu acho que é assim que A fala. sociedade era estratificada, isso. Que os filhos tinham que obrigatoriamente seguir o legado dos pais. Uhum. No caso, se um menino nasce pobre e os pais são mal falados, ele também vai ser mal falado por causa dos pais. E se um menino nascer rico, ele Já nasceu com privilégios. Com privilégios. Ele vai ser Bem tratado, né? bem tratado, vai ser bem falado. Sim, e isso é um ponto que a gente também pode mudar. A gente deve mudar. Tá? Jesus veio para provar isso. Que isso não é lei. Uhum. Nós temos algo, eu vou falar bem rápido porque o nosso tempo está curto, mas eu digo que Deus nos deu dois presentes para a humanidade. Um
é a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se transformar. E a outra é a epigenética. Epigenética é além da genética. Então, a ciência prova que o meio, o ambiente, tudo isso nos transforma e nos ajuda. Foi isso que Jesus quis mostrar para eles. Não importa de onde você veio. Não importa o que os seus pais fizeram no passado. Você pode mudar a história. E nós podemos ser esse canal de ajuda para essa pessoa mudar a história dela. Você está entendendo como é forte isso? Jesus veio e mudou vidas para que eles entendessem, opa, não é uma sentença. Não é porque o seu pai foi alcoólatra ou a sua mãe fez coisas erradas que você precisa seguir o mesmo caminho. Eu estou aqui para te mostrar que existe esperança. Amém. Que existe uma forma de mudar. Vem, segue-me e vai ser diferente. E as pessoas mudavam. Então, a gente pode ser esse canal também na vida das pessoas, mostrando para elas que elas podem mudar o destino delas. Essa foi a mensagem de Jesus para as pessoas daquela época e essa é a mensagem de Jesus para nossa vida hoje também. Eu vou pedir para a Raquel fazer uma oração, porque o nosso tempo do Manacast infelizmente está acabando, mas que você possa colocar isso na sua vida também, independente do seu passado, das escolhas da sua família, você tem a capacidade de mudar, de fazer novas escolhas, colocar Cristo no coração e principalmente servir ao próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos concedidas. E nós pedimos, Pai, que o Senhor habite em nossas vidas, para que o Senhor possa fazer com que nós venhamos a transbordar o amor que vem de Ti. Que nós possamos servir aos nossos irmãos, que nós possamos levar o amor de Cristo, não importa para quem seja, Pai, que nós possamos cumprir a nossa missão nessa terra, que é levar o Senhor para todos aqueles que necessitam. Nos dê a Tua paz e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o Manacast de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, hein? Não percam. Se inscrevam no canal e dê o joinha. Tchau, gente! Tchau!